Reforma das Relações Empresa-Estado, que é uma entidade que tem como objetivo, é uma think tank, né, que tem como objetivo construir propostas e políticas para a gente ajudar na reconstrução do tecido social desse Brasil que tem andado tão esgarçado nesses últimos tempos, com a dificuldade de interação entre os diversos setores. Então, esse seminário que nós construímos nesses 2 dias tem como objetivo conseguir dialogar com a esquerda, o centro, a direita. Eu não sei se eu consigo falar extrema-direita, que dá mais trabalho de dialogar com os extremos, mas, assim, se eles topassem ou conseguissem dialogar também, nós estamos à completa disposição para assim fazê-lo. E essa mesa que nós vamos ter agora, nós temos uma grande perda, que é do pastor Henrique Vieira, porque ele veio, mas ele tinha um voo para o Rio de Janeiro, atrasou um pouco, ele não pôde participar, mas ele indicou um substituto aqui à altura, que é o Lucas Loba, que está aqui conosco. Eu gostaria de chamar para a mesa, então, o nosso primeiro palestrante, que tem uma história. Ele é o Felipe dos Anjos, que é um teólogo, um pesquisador em ciências da religião, com mestrado e doutorado pela Universidade Metodista de São Paulo, é autor de Biopolíticas do Sacrifício, Religião e Militarização na Vida nas Favelas do Rio de Janeiro. Acho que é um excelente tema, não é isso? Para a gente tratar aqui hoje. Ele atualmente vive em Brasília, onde é assessor parlamentar do pastor deputado Henrique Vieira. Ou seja, né, nós temos aqui um grande nome para construir esse nosso diálogo. Também gostaríamos de convidar o Lucas Loba, que, por favor, foi indicado pelo pastor Henrique Vieira de última hora, ele pode também, na fala dele, fazer as suas apresentações iniciais. Você pode fazer agora e depois você... Tudo bem? Ou você pode ir falando aqui para mim? Gente, boa tarde. Que responsabilidade substituir um dos melhores quadros políticos que a gente tem no Brasil hoje, que é o deputado pastor Henrique Vieira, um dos melhores quadros parlamentares. Então, confesso que foi bem de última hora, faz uns 5 minutos que eu soube dessa informação, vim para a programação, estava no outro painel, e não ia participar desse painel, mas eu sou Lucas, sou gestor de advocacy, incidência política na organização Nossas. Também sou teólogo por formação, atualmente graduando em Ciências Sociais. É isso. Eu sou vice-presidente do IRI, mas é interessante essa mesa. Eu acho que me colocaram aqui porque eu sou de candomblé, né? Então, eu acho assim, não, vamos botar esse macumbeiro aí nesse rolê, né, sobre religião, para talvez ele ser o moderador, mas de vez em quando dar uma piruada, ou se meter em algumas questões, porque eu sou ogã de um terreiro tombado lá na Bahia, que é o terreiro de Axumaré. O Brasil tem 11 terreiros tombados, né? Imagine que nós temos mais de 2.600 patrimônios reconhecidos como patrimônio nacional. Desses mais de 2.600, apenas 11 são patrimônios negros. Né? Inclusive, eu escrevi um livro que vai ser lançado agora chamado Patrimônios Negros e Instituições Brancas, mostrando como o racismo, nessa estrutura de moda, o pessoal não saber nem a forma de como tombar terreiros, quando, na verdade, se tem centenas e mais centenas de igrejas tombadas, que não é problema para nós tombar igrejas ou templos, ou o que é que seja. O que é estranho é a gente não conseguir reconhecer outros campos também religiosos. Então, a minha função também, além de ser o moderador, é mostrar que a diversidade religiosa pode coexistir, né, com os evangélicos, que são como vocês, e que constroem um tipo de diálogo que é respeitoso, que é o diálogo que todo mundo que acredita num país republicano e democrático tem a obrigação de construir. Enfim, nosso querido Felipe dos Anjos, fique à vontade e a fala é sua. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma fala inicial trazendo uma perspectiva. É um pouco tentar narrar uma questão teórica de fundo para a gente tentar discutir mais para frente essa relação entre religião, segurança e Estado. Eu sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A minha aproximação com a problemática da violência, né, eu vou colocar aqui nesse primeiro sentido, a minha relação com a problemática da violência, ela se dá em razão do corpo e do território onde eu nasci, onde eu cresci, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, num território que é
marcado por uma herança colonial, escravocrata, o bairro onde eu cresci, o engenho onde eu cresci, o nome inclusive é engenho, o engenho pequeno onde eu cresci é uma das grandes fazendas da região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi marcada pela prática colonial escravocrata, e também foi o lugar onde eu aprendi sobre diversidade religiosa e sobre como essa diversidade violência. Então, a minha experiência / pesquisa, ela nasce desse lugar, e o meu trabalho aqui hoje, desde o convite, foi na direção de apresentar um panorama, uma teoria inicial para a gente discutir implicações disso mais para frente. Então, eu começo a partir de uma observação da teoria da religião ou da história da religião, que tem a ver com como o fervor religioso, o sentimento religioso, desculpa, mais para cima, ok, desculpa. Como é que o fervor religioso, a paixão motivada pelo sagrado, como é que ela se intensifica à medida que as sociedades se encontram diante da possibilidade de desagregação ou de desaparecimento da sua própria experiência. Segundo teóricos da religião, por exemplo, como Georges Bataille, à medida que uma sociedade humana encontra-se diante da possibilidade da sua desintegração, é nesse momento da experiência social que o fervor religioso tende à intensificação. Ele usa exatamente essa experiência. É como se existisse algo de conservador na experiência social, né, do animal humano e do animal religioso, que nos torna mais emocionalmente afetados quando nos percebemos no limite da morte. Aqui o Bataille dialoga muito com como a ideia ou a possibilidade da morte faz um balanço na experiência subjetiva e na experiência comunitária, de modo que, nesse momento, nesse balanço diante da morte, você pensa, então, você especula a transcendência como uma espécie de saída dessa contingência, digamos, absoluta, como Bataille vai chamar. E é nesse momento, então, em face da morte, eu quero colocar isso em face da morte, que se apela, entre aspas, para transcendências redentoras. O Peter Sloterdijk, que é um outro filósofo que trabalha bastante com a ideia da religião, ele vai dizer que o zelo de Deus, esse comprometimento, esse engajamento com o transcendental, com o religioso, ele se intensifica, então, em vista da morte. Vamos tratar morte aqui como esse horizonte de dissolução, tanto do sujeito quanto da comunidade. Os próprios sentimentos com os quais recebemos ou percebemos esse desmoronamento, essa morte, tende a ser personalizado, antropomorfizado, na imagem de uma divindade. É uma espécie de correspondente transcendental a esse sentimento de limite, essa percepção de limite, esse sentimento de dissolução de mim, do meu e do nosso, diante da morte. Eu transformo esse sentimento, então, numa entidade, numa divindade, que vai corresponder, na linguagem dos cristãos, salvando-me, ou salvando os meus, em outras linguagens religiosas, produzindo a redenção, né, ou produzindo a salvação. Em muitos casos, Marcos, inclusive, é assim que surge a transcendência. Uma das hipóteses para o surgimento da transcendência, segundo Bataille, segundo Sloterdijk, é a imagem transcendental para experiências, digamos assim, afetivas, para experiências emocionais, especialmente para a ideia do pavor diante do caos, das incertezas, das imprevisibilidades e da contingência do mundo. Esse não seria, portanto, um fenômeno do cristianismo ou da religião que tem o Deus, entre aspas, único, como a sua referência.
Essa seria um fenômeno do humano e das suas formas conhecidas de produção de organização social ao redor da ideia de sagrado. A organização social, então, manifesta maior ou menor grau de sentimento religioso a depender do maior ou do menor grau das ameaças à integridade da comunidade. O que testemunhamos na história da modernidade, por exemplo, sustenta razoavelmente essa premissa filosófica, pelo menos de Bataille e de Sloterdijk. Com o desabamento da chamada ordem teológica medieval, ou do sistema mundo religioso, que organizava e dava certa previsibilidade às experiências dos corpos no mundo, seguiu-se uma série de conflitos político-religiosos que estão nas origens daquilo que compreendemos como mundo moderno, de onde extraímos os referenciais para aquilo que hoje chamamos democracia. Antes da emergência desses regimes relativamente estáveis, ou virtualmente estáveis, o mundo ocidental estava imerso em guerras religiosas que derivaram do desabamento dos modelos transcendentais de organização da vida social. Como diria o Nietzsche, da morte de Deus, seguiu-se a guerra generalizada, a guerra civil entre facções e suas divindades. O problema da máfia, o problema da facção, estava na modernidade, ou no discurso da modernidade, associado a como essas milícias, inclusive, ou na maioria das vezes, religiosas, tentavam dar conta da experiência de desintegração, digamos assim, do mundo ordenado por Deus, ou pela Igreja. Então, o modelo de democracia que hoje disputamos é, na prática, uma das tentativas estratégicas de reorganizar o mundo social composto pelos assassinos de Deus. Para dar fim às guerras religiosas, a hipótese: secularização, racionalização, modernização do Estado, disseram eles. Tentemos reorganizar o social de modo tal que as paixões religiosas que nos trouxeram ao apocalipse da guerra arrefeçam, se comportem. Tentemos organizar o social de modo que Deus, as verdades teológicas e os sentimentos religiosos não sejam os critérios de determinação da convivência social e política. Ou seja, a fundação da ordem moderna esteve diretamente associada com um projeto de gestão dos efeitos catastróficos da prática das paixões religiosas. As paixões religiosas precisavam, então, ser reguladas por uma estratégia universal, externa, generalizável. Essa era, ao menos, a hipótese. Era uma hipótese. Em outras palavras, fundar uma ordem democrática dependia de uma resposta estratégica e relativamente consensual ao problema da religião, ao problema da violência e ao problema das guerras em nome de Deus. No caso da Europa, problema das guerras em nome do Deus cristão, diga-se de passagem. A solução encontrada foi a seguinte: uma esfera pública, onde razão, ciência e economia política atuariam articuladas, e uma esfera privada, onde as religiões, as espiritualidades, os afetos, os desejos, as subjetividades pudessem governar livremente. Um modelo de democracia que organizou o seu dentro a partir do recalcamento do religioso, que veio a constituir o fora da democracia. Ou um recalcamento que veio a constituir o seu dentro profundo, que eu vou chamar aqui de inconsciente colonial. Por quê, Marcos? Porque esse pacto que gerou o recalcamento do religioso, ele foi um pacto feito com a religião, especialmente com cristianismos específicos,
que passaram então a não ocupar um fora do Estado, mas passaram a ocupar um dentro, inconsciente. Passaram a ocupar não um raio excluído da ordem democrática, mas passaram a ocupar um dentro profundo, sendo o próprio cristianismo o inconsciente colonizador da modernidade. Continuando o cristianismo a operar como uma espécie de inconsciente colonizador da própria noção de Estado. Por sua vez, operando como inconsciente colonizador da própria ideia de segurança. É aqui que eu queria chegar com vocês. Esse pacto foi feito com cristianismos que aceitaram a estratégia do recalcamento do religioso ao espaço privado, porque tal procedimento favorecia, entre outras coisas, o seu processo de cristianização do mundo via processos de subjetivação e individuação que, com o capitalismo, poderiam se dar por métodos mais sofisticados de controle territorial e subjetivo. Dispositivos como a ideia do indivíduo, dispositivos como a ideia de culpa, dispositivos como a ideia de pena, dispositivos como a ideia de punição, como a ideia de verdade, como a ideia de ordem, continuaram operando na chamada secularização. Na minha hipótese, junto com uma série de outros teóricos e teóricas, em razão do cristianismo ser o dentro do Estado, o dentro inconsciente do Estado. Com a estratégia da modernidade, o cristianismo, em parceria com o capitalismo, encontrou, portanto, novas formas de estender seus domínios sem necessariamente quebrar o pacto retórico da secularização e da racionalização do social. Em outras palavras, a secularização recalcou o cristianismo ao mesmo tempo que permitiu que suas pulsões aparecessem aqui e ali, especialmente se não desconfigurasse o espetáculo da secularização. O pacto funcionou muito bem, especialmente porque o cristianismo conseguiu continuar recalcando e destruindo experiências religiosas ancestrais nos territórios onde a modernidade colocou os seus pés. Aqui eu chego na fala do Marcos do início. Esse cristianismo que agora é inconsciente do Estado, inconsciente colonial do Estado, ele recebe um outro. A experiência colonial que marca a modernidade oferece para esse cristianismo inconsciente ao Estado a possibilidade de desviar a violência que estava destruindo o cristianismo dentro da Europa contra um outro do branco, contra um outro do europeu, contra um outro do cristão. Então agora esse cristianismo se move para fora do seu, digamos assim, do seu território de elaboração da secularização, na direção de territórios coloniais onde ele pode continuar operando. Violência, destruição, perseguição, morte, em nome ou por zelo do seu Deus. O cristianismo encontrou um outro a quem matar, especialmente um outro que não fosse branco, europeu, adorador do mesmo Deus. A modernidade, em seu colonial e racista, ofereceu outros do branco ao cristianismo, desde que ele se comportasse dentro do pacto da secularização e da racionalização capitalista. Entre outras coisas, Marcos, é por isso que o Estado tem dificuldade de reconhecer, você usou essa expressão, né? Reconhecer outros do cristão quando o assunto é religião. Porque o Estado se relaciona com religião desde que essa religião se pareça o cristianismo. É inconsciente ele próprio. Ou numa expressão da filosofia do direito, Estado que é a secularização por outros meios do próprio cristianismo. Ou seja, nós temos problemas de reconhecimento, nós temos problemas de laicidade, nós temos problemas de patrimônio cultural, nós temos problemas de administração da diferença, digamos assim, nós temos problemas de marcação social da diferença.
relacionados à ideia de religião, que todos sofrem de alguma medida da permanência ou da sobrevivência desse inconsciente colonial que prioriza, privilegia, empodera e reconhece privilégios ao cristianismo ainda. Se a gente pensar, vou cortar essa parte, Marcos, para a gente continuar lá na frente. Se a gente pensar na história da violência no Brasil e tentar fazer uma espécie de conversa em torno do problema da laicidade, a gente vai perceber que a configuração de um Estado secular, laico, democrático no Brasil sofre ainda desse inconsciente colonial cristão, que é o inconsciente que repete escravidão, que é o inconsciente que repete racismo, que é o inconsciente que repete homofobia, que é o inconsciente que repete verdade segundo uma religião. Segundo a moralidade de uma religião. E aí a gente poderia se debruçar sobre as diversas práticas da nossa contemporaneidade que continuam, de certa maneira, dando espaços de extravasamento a uma determinada religião, enquanto direciona a sua violência agora por meio do Estado, por meio da lei, por meio da segurança pública, por meio das instituições, contra, digamos, as experiências de diferença que nós conhecemos. Eu termino por aqui, agradeço a gentileza, a generosidade da atenção de todas e todos os senhores e as senhoras, e obrigado mesmo pelo convite, Marcos, e pela oportunidade. Parabéns a Lucas, Felipe, essa excelentíssima fala, né? Sobre esse tema, que é um tema tão caro para nós. Eu vou imediatamente passar a palavra para o Lucas Loba, para que ele possa fazer também suas considerações acerca do nosso tema, que é religião e segurança. Novamente, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Bom, para quem chegou agora, que decepção, né? Esperavam o pastor Henrique Vieira e, de repente, o Lucas Loubach, enfim. Bom, sou o Lucas Loubach. Pois é, o Henrique é uma celebridade. Eu fui pego bem de surpresa, então a minha fala não está tão elaborada quanto a do professor Felipe, e mesmo que eu elaborasse bem, minha fala não chegaria muito perto. Então eu vou partir de um outro ponto, um outro paradigma, que é basicamente a minha experiência no Rio de Janeiro. Atualmente, até fiquei surpreso com o convite, porque atualmente minha contribuição tem sido dentro da comunidade laica, dentro do eixo raça, gênero e justiça climática. Porém, eu venho de uma formação que é atravessada pela religião e, sobretudo, pelo recorte cristão evangélico. Então, acho que dá para fazer algumas conexões, algumas intersecções com parte da minha formação, né, enquanto criança, adolescente. Eu ia falar que eu trabalho na comunidade laica, né, trabalho com a comunidade laica dentro desses eixos públicos, né, e tentando reforçar o Estado laico. Mas depois dessa fala do Felipe fica até difícil, porque a gente vai entendendo que a própria comunidade laica e os valores da nossa democracia, eles são completamente forjados e formados por uma lógica hegemônica, que é uma lógica cristã, e que, por isso, reproduz e tem intersecção tão forte como com o cristianismo. Então, achei fantástico essa fala do Felipe, porque, na minha conclusão aqui, rapidamente, tentando fazer uma linha, eu ia falar que o problema, ia tentar concluir que o problema é basicamente essa ausência de Estado nos territórios que perpetua uma permanência colonizadora e uma mentalidade ainda colonizadora do cristianismo hegemônico no Brasil. Porém, o Felipe bagunçou o coreto aqui, então talvez esse não seja o caminho. Mas vamos lá. Vamos tentar, e aí acho que depois a gente pode... Eu vou ser breve, os horários já estão todos bagunçados aqui, então vou tentar ser breve, depois com as provocações eu posso reagir melhor. Mas eu venho de uma cidade
do interior do estado do Rio de Janeiro, chamada Volta Redonda, que é uma cidade que é basicamente criada por um projeto de desenvolvimento no Brasil a partir da industrialização, a Companhia Siderúrgica Nacional, a maior indústria. Então, é uma cidade que basicamente limita-se como um projeto ao projeto industrial. E ali não tinha muita prospecção de vida, muito caminho, não tinha, assim, eu ia ser peão, né? Arigó, meu avô foi peão, veio de Minas, meu pai foi peão, trabalhador chão de fábrica, e eu, naturalmente, também virei peão. Aos 18 anos eu fui trabalhar na indústria. E esse era o horizonte de perspectiva que a gente tinha de vida e de integração social, era trabalhar na indústria. E com uma lógica assim, bem rígida, que é a lógica de construção de classe no nosso país. Então, fui fazer um curso técnico, um curso profissional, e no meio desse processo de profissionalização em eletromecânica, eu fui atravessado por uma experiência religiosa. Então, as igrejas, não tinha nenhum programa assim na periferia que eu morava do estado, eu não consigo recordar de nada, a não ser as igrejas e as religiões de matriz africana e igrejas cristãs de recorte evangélico protestante, e igreja católica, e os meus amigos estavam indo para a igreja evangélica, eu fui para a igreja evangélica. E ali fui atravessado com outro horizonte, uma outra perspectiva. Então, assim, a minha fala e o meu olhar é muito crítico hoje à comunidade evangélica, mas eu preciso reconhecer esse lugar de atravessamento e de encontro com um projeto religioso e espiritual que não me foi apresentado por um projeto público, de Estado, de país, enquanto jovem. Então, fui limitado. Está falhando um pouco, né? Chego perto, tá bom? Está fluindo? Beleza. E eu quero falar um pouco dessa formação. Então, ali eu tive encontro com a leitura, com a literatura, com a Bíblia, com o texto, e trago esse lugar da religião como essa presença, a partir da minha experiência, com essa presença nos territórios brasileiros, numa democracia incompleta. Então, são as igrejas, são os terreiros, são os centros, são as igrejas católicas e evangélicas que têm encontrado, dentro desses lugares onde existe um vácuo de presença de organização territorial a partir do Estado, esse Estado laico, são as religiões que têm, de alguma forma, apresentado algum projeto. Claro, eu não estou falando isso de maneira generalizante, mas genérica, mas é o que a gente vê. Então, e foi a religião que, de certa forma, me projetou a trabalhar no campo de segurança pública no Rio de Janeiro também. Porque quando eu vou para o Rio, saio do interior do estado e vou morar no Rio de Janeiro, essa realidade da desigualdade na capital me atravessa de maneira muito, muito intensa, muito forte. E foram elementos, e eu quero depois falar um pouco sobre essa comunidade, que ela não é hegemônica por si só, ela é heterogênea, comunidade evangélica, comunidade cristã. Um exemplo, abro uma aspas aqui, um parêntese. Em 2003, a gente teve o Estatuto de Desarmamento no Brasil. E ali uma grande campanha de mobilização para desarmar a comunidade, ou melhor, a população brasileira. A gente tinha Silas Malafaia fazendo campanha. E em menos de 20 anos, a gente tem Silas Malafaia fazendo campanha para armar a nação. Então, tudo isso para ressaltar que a comunidade evangélica, apesar de não ser uma comunidade, enfim, é uma comunidade com seus valores, princípios, teologias e crenças, mas ela tem, ela não é fixa, ela está em disputa e disputa política o tempo todo. São vários projetos dentro da comunidade evangélica que a gente vê aí nos últimos 50 anos, e alguns desses prevalecendo, como agora, essa união, essa fusão da comunidade evangélica com o projeto da extrema-direita, mas na década de 90 a gente tinha um outro cenário, enfim. Então, a minha formação dentro dessa comunidade ali na adolescência, ela foi meio que, de certa forma, se deparando com algumas tradições dentro da comunidade religiosa. Então, por exemplo, meus pais, eles eram metodistas que vêm de uma tradição trabalhista lá na Inglaterra, né? E com uma presença muito forte de representantes de esquerda na própria Inglaterra. Depois eu me deparei com uma experiência ali de uma igreja renovada, né? Enfim. E já na juventude, uma experiência com as teologias latino-americanas, sobretudo a teologia da libertação e a missão integral. Então, para dizer alguns segmentos que existem dentro dessa comunidade como um todo. E ali no Rio de Janeiro, atravessado por esse impulso teológico de tentar entender esse fenômeno social com a teologia / depois a sociologia, eu fui trabalhar em uma organização que nasceu com um líder evangélico, pastor reverendo Antônio Carlos, chamado Rio de Paz.
E essa organização nasceu em 2007 diante do alto índice de homicídios que havia no estado, no município e no estado. Ali, sei lá, a Julita tem esses dados na mão, mas assim, chega a cerca de 30 por 100 mil, 40 por 100 mil habitantes, um número alarmante. Nasceu com a intenção de enfrentar essa cultura do estado de letalidade, enfim. E um dos nossos eixos de atuação foi acompanhar os casos de crianças vítimas de conflitos armados, operações policiais ou conflito entre guerras de facções. E desde 2007, bom, não estou mais nessa organização, mas, se eu não me engano, são cerca de 105 crianças mortas no que se convencionou chamar pela imprensa de bala perdida, mas a gente sabe que isso é uma expressão muito mais do que necessariamente uma realidade. Então, são 107 crianças, eu já acompanhei dessas 107 cerca de 30 casos de famílias. E aqui eu quero falar um pouco dessa experiência de ir até o território, porque basicamente nossa atuação se dava e imediatamente até o caso, enquanto organização, a gente acompanhava essa família com apoio jurídico, apoio emergencial. Boa parte dessas crianças, ou melhor, a grande maioria dessas crianças, são moradores de áreas periféricas e favelas ou região metropolitana do Rio de Janeiro. São raríssimos casos. Na verdade, eu nunca cobri um caso de criança morta no eixo central e zona sul do Rio de Janeiro. Então, existe um recorte geográfico, existe um recorte racial e existe um recorte, sobretudo, econômico, né, que atravessa essas crianças. E o que mais me surpreende, eu estava agora do lado do governador no meu estado, eu tinha uma pergunta para ele, né, quantas dessas crianças ou quantas dessas famílias ele recebeu durante a gestão dele. O que me surpreende, e isso é muito expressivo, né, o poder público não acolher e não receber nenhuma dessas famílias, pelo menos durante o tempo que eu atuei. E o que me surpreende, me surpreendia muito quando eu chegava até o território, era a presença das religiões. Então, a gente cobria os enterros, né, os gastos, os custos, geralmente as famílias não tinham dinheiro, então a nossa organização fazia uma mobilização, uma campanha para arrecadar, pagar os custos do enterro, e a presença era mínima de órgãos do Estado, né, tanto municipal como do próprio Estado do Rio de Janeiro. E no decorrer do processo foram se criando mecanismos, a Defensoria Pública passou a acompanhar, a Comissão de Direitos Humanos da Leste passou a acompanhar, mas, no geral, a presença imediata nesses casos extremos, e eu digo que endêmico da violência do Rio de Janeiro, é amparada pelas religiões. Então, tem um lugar aqui da religião que é complexo, que é contraditório, que se relaciona, né, com essa ausência do conceito de presença pública, de gestão pública, mas que de alguma forma está ali. E desamparado de um projeto de país. E por esse desamparo, eu reafirmo que é um lugar de disputa, porque ao mesmo tempo que essas religiões elas estão amparando, e religiões de segmento evangélico, terreiros, a gente tem, e agora trazendo novamente para o campo evangélico, a gente tem esse mesmo segmento dando suporte e amparo para um projeto de extermínio dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, se você faz uma visita no principal batalhão de operação, né, do Rio de Janeiro, que é o BOP, se você chegar no batalhão, tem uma arte lá que é o do profeta Ezequiel, uma profecia, do Vale dos Ossos Secos. É um desenho, e o texto bíblico diz que o profeta Ezequiel ele chega numa visão, um vale de ossos secos, tem lá uns esqueletos, esses ossos secos eles vão tomando forma e se tornam um ser vivo, um ser humano. É uma narrativa bíblica. E eles fizeram isso, uma metanarrativa, para dar um endosso policial. E esse vale, de repente, se torna um agente do BOP e depois ele se torna um sniper. Então, assim, existe toda uma narrativa que constrói, teológica, que endossa, que está muito correlacionado com o projeto que o Felipe falou. Então, é esse ambiente contraditório, e eu quero concluir aqui, caminhar para a conclusão, que esse ambiente contraditório, a sociedade civil e o poder público olha com muita dificuldade, porque não sabe, ou rechaça, ou tenta se aproximar, dialogar com um novo projeto. Enfim, é um distanciamento que é reflexo de um distanciamento histórico, de como se dialoga com as religiões, né? Com uma falta, com uma inércia de como se dialogar, e ao mesmo tempo você tem um projeto de extermínio,
que é um projeto legitimado pela extrema-direita, pelos discursos bolsonaristas. Eu trabalho no Congresso toda semana, gente, eu trabalho com incidência. E toda semana eu vou ali na Comissão de Segurança Pública e vejo que o endosso das narrativas dos deputados ali ele é um endosso narrativo cristão. Mas, ao mesmo tempo, essa representação que é de classe, de poder, ela não é estática dentro de comunidades e territórios. Então, você tem pastor, pastora, missionário, missionária, resgatando pessoas, indo para frente de operação policial. Eu estava no dia da chacina do Jacarezinho, eu estava lá dentro. E foi um movimento de líderes religiosos acionando a sociedade civil, né? Eles acionaram a gente acionou a imprensa, chamamos a defensoria, montamos uma comitiva e entramos para dentro da operação. A gente estava fazendo uma distribuição de comida no dia. E então foram eles e elas ali que fizeram esse acionamento porque estava havendo de fato uma chacina. Então, e foi interessante, né? Ali, acho que é um grande case para mostrar como o poder público, a sociedade civil, religiões podem atuar, de certa forma, no enfrentamento a essa cultura letal e violenta que se tem operando. Falo do caso do Rio de Janeiro, mas a gente tem agora um caso emblemático em São Paulo, e a gente tem, historicamente, o norte do Brasil e o nordeste, seguindo sem visibilidade. Então, já até me perdi aqui, mas o ponto... ok. Nesse elemento contraditório, difícil e tenso de se dialogar, mas existem caminhos, assim. E o caminho, eu acho que é um projeto político de Estado que consiga envolver a dimensão religiosa da sociedade brasileira nessa construção. E o Estatuto de Desarmamento ele vem para mim como um grande exemplo disso. Houve um projeto político ali em 2000, 2003 que envolveu as religiões nessa construção. Então, era comum ver mulheres levando armas dos seus esposos e depositando nas igrejas, entregando as armas à igreja. E como em menos de 20 anos a gente perdeu esse debate. Perdeu porque um projeto político de extrema-direita entendeu essa comunidade, acolheu essa comunidade e se dispôs a dialogar com essa comunidade. Encontrou elementos autoritários dentro do fundamentalismo religioso, apresentou um projeto de espaço para eles e foi isso que aconteceu. Eles estão aí no poder. Agora, existem outros elementos morais e teológicos dentro da comunidade evangélica que são elementos pacíficos, são elementos restaurativos. A teologia da libertação é um case para a gente, para isso. Na década de 80, foi um projeto que se espalhou no Brasil nas SEBs, as comunidades eclesiais de base, que convergiu ali com um projeto de sindicatos, um novo projeto Brasil juntando com a academia. Inclusive, surgiu um partido a partir disso, que é o Partido dos Trabalhadores, o PT, e a gente viu ali, pelo menos... Agora o cenário mudou, são as comunidades evangélicas. Então, eu quero fechar aqui dizendo que acho que um dos caminhos propostos é a gente se dispor num momento como esse de diálogo e de tentar entender juntamente com a comunidade, eu falo aqui com o segmento evangélico, mas com as religiões, e peço até desculpa por essa hegemonia aqui, né, de dois cristãos. Mas obrigado, Marcos, por começar a sua fala a partir desse ponto, porque eu acho que é sobre isso. Eu tenho dito que o movimento evangélico do Brasil precisa sincretizar, assim, precisa esbarrar, precisa tocar com o que de fato representa Brasil, e o que representa Brasil é isso, são as religiões que de certa forma estão resistindo, lutando, expressando a sua espiritualidade, e com um modelo de democracia que a gente não conseguiu nem chegar perto, né? De olhar para os terreiros e aprender e, de alguma forma, se sincretizar e entender Brasil a partir disso. Obrigado pelo espaço de fala. Acho que a gente pode se provocar aqui se tiver mais tempo e eu falo melhor. Parabéns, Lucas. Eu queria fazer algumas considerações. Eu lembro que eu cheguei no Rio, alguns anos atrás, eu era conselheiro nacional de segurança pública do Ministério da Justiça e também fui conselheiro de Direitos Humanos da Presidência da República anos atrás, já tem um tempinho, né? A careca apresenta essa realidade, porque eu era cabelo comprido e tal. E em determinado momento, as comunidades do Rio, pessoas de comunidade do Rio, começaram a expulsar religiosos de matriz africanas dessas comunidades, né? E eu recebi algumas denúncias, inclusive de pais de santo, que foram expulsos dessas comunidades e queriam, pelo menos, ter acesso às suas roupas, aos seus bens, e muitas vezes expulsos por um apoio ou com suporte desse diálogo religioso, né? Essa coisa assim...
Aí, uma das comunidades que eu entrei tinha uma Kombi, eu lembro que tinha uma Kombi lá no alto, do lado da igreja católica, e tinha um adesivo na Kombi que dizia: Deus enxerga tudo, mas não é X9. Eu fiquei meio que chocado, eu falei, meu Deus, no meu caso, meus orixás, é possível um negócio assim, Deus enxerga tudo, mas não é X9? E hoje, eu fui percebendo como isso foi crescendo ao longo das últimas décadas. As expulsões de religiosos de matriz africana dos espaços, seja dos espaços do tráfico, né? Ou às vezes até mesmo das milícias, né? Como o sistema de segurança pública, ou pelo menos da polícia, tem operado, construído setores de policiais que são religiosos, que mimetizam esses dois elementos, como tu colocou aqui, Lucas, né, do tipo, nesse exemplo aí, dos versos lá, do versículo de Isaías e tal, e transformam os outros nos inimigos, o outro, né? Aí eu pensei aqui agora do Todorov, quando ele falava da conquista da América, ele dizia nós e os outros, né? Assim, um pouco do que você trouxe para esse diálogo, Felipe também com esse nome fica difícil a gente ganhar um debate com ele, Felipe dos Anjos. Ele já começa, né, colocando as credenciais metafísicas, o que dificulta qualquer tipo de diálogo a partir daí. Então, mas demonstrando como seja o aparato de segurança pública, seja o aparato do tráfico, que muitas vezes se confundem em um ponto de interseção, que é esse diálogo com denominações neopentecostais nessas últimas décadas. O diálogo do tráfico se dá muitas vezes dentro do sistema prisional, né, nesse processo de trocas. O diálogo às vezes das comunidades, se dá também com essa confusa interação entre partidos religiosos que surgem a partir de um campo que são de igrejas neopentecostais, na maioria das vezes intolerantes, que têm dificuldade de diálogos com outros, né, com as outras religiões, e eles, no geral, pelo menos eu sou baiano, lá na Bahia eles preferem sempre ocupar as secretarias, quando eles fazem as alianças e que ganham as eleições de assistência social. Assim, é o espaço preferido desses partidos de religiões, de origem das religiões neopentecostais, que é colocar secretários e secretárias que possam falar, olha, nós podemos te dar um carrinho de amendoim, nós podemos te colocar para fazer tal projeto social de distribuição de sopa, e nós garantimos as verduras, os alimentos. Então, é uma metodologia, né, que surge lá na Idade Média, por exemplo, de cuidar dos católicos, tal, de cuidar daqueles que mais precisam, mas que ganham novos contornos e que transformam, e que tem transformado o Estado nesses últimos tempos, inclusive, num espaço que é o Estado que se confunde com a religião, que opera um tipo de política que expulsa aqueles que são os diferentes, entre aspas. E esses diferentes, muitas vezes, têm um tipo de religião que é a religião libertária. E eu até entendo mesmo, que eu sou de Candomblé, eu falo, essa religião tem que ser combatida mesmo, porque é difícil, viu? É difícil aguentar um negócio desse, assim, porque antes de existir ambientalista, o Candomblé já cuidava e já falava de meio ambiente. Antes de existir esse debate de PCD, já tinha orixá lá, Ossan, que só tinha uma perna. Antes de falar do direito da criança e adolescente, de Candomblé já tinha araus e beijas as crianças. Antes de falar do direito das mulheres, de poder ter direito aos próprios corpos, de se relacionar com outros, estava lá Yansan fazendo o que queria e estava tudo certo. E todo mundo batia a cabeça e falava, olha, a senhora que manda mesmo, viu? Olha, Oxum, a senhora casou com 3 e está tudo certo. É direito, vai fazer o quê? Imagina, você tá... Sabe? Então, esse negócio não vai dar certo numa sociedade que precisa ter uma organização. Como é que vai ter? Respeita ao idoso, que é o Xalá, assim, o mais velho, tal, a pessoa idosa. Então, é uma religião que tem um grau de entendimento, de possibilidades, que no mundo, né, que cada vez mais se dialoga com extremos, né, é muito difícil
né? E eu tenho até dito nos diálogos nossos internos das religiões de matriz africana, olha, eu acho melhor a gente ficar até um pouco quieto esse tempo, porque o negócio está tão difícil. Se a gente for ficar falando um pouco de como a gente entende o mundo, vai dizer que a esquerda, o centro perdeu a eleição por causa da gente ainda. Esse povo aí que está fazendo isso, a culpa é da Madonna, que se juntou com a Anitta para se beijar lá em Copacabana, e a Anitta só poderia ser macumbeira, tá vendo o que foi? Esses 1% de voto, a culpa é deles. É deles, esses responsáveis que fica fazendo besteira no meio da rua. Então, como é que vocês, que são especialistas, né, que vocês colocaram, e se vocês também quiserem perguntar, eu vou franquear a palavra para vocês, que tenham dúvidas, assim, estou colocando uma colocação aqui, mas vocês também, por favor, nos ajude. Pensam que a gente pode mudar, ou amplificar, ou criar novos caminhos na área de segurança pública, de modo a transformar este país em uma verdadeira nação. Eu costumo dizer que o Brasil não é uma nação. Não é uma nação, primeiro, porque 54% do Brasil, que é negro, não é reconhecido como parte desse país. Né? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado nesse país. É como se um avião caísse a cada uma semana ou 2 semanas, cheio de jovens negros, e ninguém se sensibiliza. Isso não causa estranhamento em absolutamente ninguém. É como se fosse algo... A vida é assim mesmo, sabe? Quando morre um policial ou um agente da segurança pública negro, pobre da periferia, tem até um ditado que diz, soldado morto, farda noutro. Ou tipo, esses corpos negros também da segurança pública também não contam muita coisa, porque é tudo entre eles mesmos. A nossa função é só botar pilha, nós, os ricos, as elites nacionais, a gente bota pilha para que eles se matem lá e sempre foi assim, já tinha o senhor de engenho, o feitor lá, o capitão do mato, né, que seguia essa ordem. Então tá tudo certo e já começou lá 500 anos atrás e eles vão ter que se entender entre eles se eles quiserem. Então, como é que a gente consegue criar um novo modelo, não sei, seria a unificação das polícias, seria a criação de um campo de diálogos interreligioso, porque ecumenismo é só entre os cristãos, né? Então, interreligioso, que dialogue com muçulmanos, que dialogue com os budistas, que dialogue com as pessoas do candomblé, espíritas, enfim. Eu não sei qual é o modelo, mas como vocês aqui, que são especialistas também, quem está aqui assistindo, com toda certeza tem opiniões ou conhecimento sobre isso, e se quiserem se colocar, como é que a gente pode encontrar um novo modelo, né? Porque um dos motivos desse encontro é pensar nas diversas áreas da segurança pública, quais seriam os caminhos para que a gente possa ter um Brasil que caiba todo mundo. Né? Um Brasil que caiba essa turma que não está cabendo hoje. Então, quando eu digo que o Brasil não é uma nação, porque se você não aceita a cultura do povo negro, se você fala de samba, fala de capoeira, fala de quilombo, fala de qualquer coisa, mas quando você fala desse conjunto cultural, ele não é admitido na sociedade brasileira com a perspectiva a ser considerada. Esses corpos negros não adentram nos espaços de poder, não saem de uma situação de miserabilidade, e o Brasil não pensa em construir um tipo de reforma para inserir essas pessoas na sociedade, a não ser no campo do básico, ou seja, o estado de bem-estar social. Vamos fazer aqui um Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e tal, mas o Brasil já fez uma série de ações grandiosas para garantir uma condição muito melhor para as pessoas não negras. O Brasil teve políticas públicas gigantescas para pessoas brancas ao longo da história. Não, Marcos, eu nunca vi isso, não. Sempre viu isso, assim. Vou dar um exemplo que é a imigração subvencionada. Está lá os alemães se matando, os italianos se matando, tal. Não, vamos levar italiano, vamos trazer alemão para cá e a gente acabe com a negritude. Deve ser tudo gene recessivo. Com o passar do tempo, eles vão deixar de existir. Os dominantes recebem, os brancos são dominantes, os brancos resolvem tudo, eles saem desse negócio que, já deu, né? Já estava acabando a escravidão, não aguento mais agora, ter que aguentar para esse povo preto, mas acabou não dando certo o negócio, assim. Mas o Brasil garantiu passagem, garantiu semente, garantiu terra, garantiu espaço, então você vai ver que italianos viraram dono de São Paulo, né? Alemães viraram dono do Rio Grande do Sul, e os negros foram proibidos de vir nesse rolê. Como proibidos de vir? Porque os negros americanos falavam assim, olha, já que aqui nos Estados Unidos a gente não está tendo moral nem prestígio, e no Brasil estão abrindo uma oportunidade de a gente ter direito à semente, até, vamos para lá. E eles foram proibidos pela Embaixada Brasileira nos Estados Unidos de vir. Falaram, não é sobre isso. A gente está falando de outro tipo de... Está falando de gente, né? Não é de coisas que se resolveram virar gente com esse negócio de garantir direito para esses doidos, assim. É a coisificação dos seres humanos mesmo. Então eu fico, às vezes, ironizando, porque
dói tanto que às vezes é melhor diminuir a dor trazendo novos elementos, porque senão também tem uma coisa da branquitude, às vezes, que quando os negros falam num tom mais duro assim, poxa, também é tanta raiva que esse pessoal tem, né? É um pessoal meio assim, cheio de ódio. E eles falam alto, é difícil, né? Eu não sei porque eles são assim. Poxa, a gente quer até ajudar, mas eles não ajudam também, são duros. Então, assim, como é que a gente pode construir isso a partir desse debate de religião, segurança pública, é uma nova alternativa para o nosso povo? Se alguém quiser, também vou abrir, eu sei que já acabou o nosso tempo, mas também vou abrir aí para vocês, se alguém quiser perguntar ou colocar, nós temos a colega, fique à vontade, quer falar no microfone? Sou Sâmia, delegada de Valparaíso, de Goiás, né? E um debate sobre a religião, porque eu sou delegada da DEAN, é o silêncio das vítimas. Por quê? Violência doméstica, periferia, religião, seja católica, seja os crentes, né? Simplificando, né? Mas a vítima ela já tem uma dificuldade imensa de abrir o que está acontecendo dentro da residência dela, com medo das consequências disso na família. E ela ainda tem um outro peso das consequências disso na religião. Então, eu vou contar 2 casos aqui, escabrosos, mas é comum. Uma filha foi estuprada pelo pai, a família fez até relatório médico, mas não deu nada porque o estupro não foi com conjunção. Então, ela silenciou porque não teve como comprovar, a família, vamos dizer, simplificou porque não houve conjunção, e mandou ela perdoar. O que é que ela fez? Uma menina de 12, 13 anos dentro de um lar em que o pai era um mantenedor e a mãe tentou ir atrás, mas também foi silenciada, perdoou, porque a igreja mandou. Ela me disse, a igreja mandou eu perdoar, eu sou evangélica. Não estou dizendo, só usando evangélica porque foi o caso que aconteceu. 20 anos? Não, 14, né? 12 anos depois, quem foi estuprada? A neta. Assim, a igreja, não, assim, vamos perdoar porque nós cristãos pregamos o perdão, vamos virar outra face, e só aconteceu até os 13 anos, nunca mais se ouviu falar de abuso, e o que é que aconteceu depois? Esse é um caso comum, não é o único. Outro caso, e esse mais corriqueiro ainda, né? A mulher está sendo humilhada, reiteradamente humilhada, a ponto de entrar em depressão, a ponto de não querer mais comer. E qual era a razão? Ela queria se separar. Aí o corpo dela já estava pedindo para morrer. Por quê? Porque a família não aceitava a separação. E um termo vulgar que até meu pai já usou comigo, né? Vai ser sendeira? Para que você quer separar? Não, olha, esse aí pelo menos está botando comida dentro de casa. Mas ela não aceitava, não era porque ele batia, mas a humilhação que ele tratava ela dentro de casa. Psicologicamente falando, ela estava psicologicamente quebrada. E ela tinha que continuar com aquela pessoa que ela já tinha repúdio, que ela não queria mais conviver. Por quê? Porque a religião botou na cabeça dela que o casamento é para sempre. E aí nós, como agentes de segurança pública, como a gente vai chegar nessa vítima se ela silencia e isso acontece entre 4 paredes? Né? Então, assim, a minha pergunta é, como é que a gente vai fazer para que isso não seja um grande tabu, empecilho para a gente poder investigar? Porque sem o depoimento da vítima, e olha que com o depoimento da vítima, ela é reiterada várias vezes, como aquela série Inacreditável demonstra, já é difícil uma condenação quando se passa muito tempo. Né? Ela conseguiu falar depois de 3 anos. Essa mesma falou depois de 14 anos. Depois que aconteceu com a neta. Né? Então, acho que vai acabar condenando por um e por outro, porque teve a reincidência. Mas e essas outras vítimas, que só vai ter o depoimento delas? Então, é isso. Ok. Boa. Alguém mais? Por favor. No caso, acho que o meu não é muito uma pergunta, talvez seja uma inquietação como uma evangélica que estuda sistema penitenciário e mestre em criminologia, enfim. E eu sempre me deparei com acho que uma coisa que o Lucas falou muito é a questão da contradição, né? Então, eu ocupava um espaço na universidade que era um espaço de pesquisa de sistema penitenciário, violação de direitos humanos, violência contra a mulher, e tinha esse espaço de comunidade, porque a religião, e na minha realidade evangélica, é também um espaço de comunidade, que era outro espaço, outro ambiente
que viam os direitos humanos e a criminologia do sistema penitenciário de uma forma diferente. Então, eu estava sempre naquela... Como equilibrar, né, esses dois universos e como não parecer falha para a universidade por ser evangélica e não parecer falha para a igreja por ser da criminologia. Então, eu me identifiquei muito quando o Lucas falou sobre essa questão da contradição, porque realmente, pesquisando o sistema penitenciário, a gente vê muito, inclusive, a atuação da igreja, seja católica e evangélica. Eu falo isso da Paraíba, que é de onde eu venho, né, da pesquisa de campo no estado da Paraíba. A gente vê uma atuação da igreja católica e evangélica muito também na tutela de direitos humanos dentro do cárcere, né? A gente fazia muito pesquisa assim, com o pastoral carcerário, a gente conseguia, às vezes, entrar no cárcere por conta da pastoral carcerária que encampava, né, a nossa entrada, como pesquisador da universidade pública. E também tem uma vivência de delegacia da mulher. Fui estagiária, sou formada em Direito, então estagiei na Delegacia da Mulher, recebi também alguns relatos de violência doméstica, mas aí eu acho que também passa por uma coisa que o Lucas falou, da questão do diálogo. Assim. A igreja ela é um ambiente diverso, assim, né? A gente tem pessoas dos mais diversos por mais que a gente tenha pessoas ali como Silas Malafaia, de um destaque que tem um posicionamento mas muito conservador reacionário, a gente tem dentro da igreja pessoas dos mais diversos posicionamentos. Então a gente já tem pessoas na igreja que encampam a questão do divórcio, no caso de violência, no caso de estupro, mas assim, quais são os discursos às vezes que chegam a serem reverberados, né? seja na mídia, enfim. Porque esses discursos já acontecem lá dentro na igreja, enquanto alguém da igreja de, olha, não, tipo assim, se o seu marido está batendo em você, você não vai procurar o pastor, você vai procurar o delegado. Só que ainda são discursos pequenos, que não ocupam os grandes espaços e que não chegam muito lá fora, mas eles existem. Então, essas pessoas estão na igreja, né? Então, talvez o que o Lucas fala... Claro que vocês vão responder a pergunta dela, mas quando ela falou, eu pensei nisso. Não tem como, às vezes, nesse ponto, o Estado atuar tão fortemente assim, na mudança da moralidade religiosa dessas pessoas. Mas, talvez, num diálogo direto com a igreja, né, para que essas pessoas que já têm com essa visão dentro da igreja atuarem de forma mais... terem mais espaço também de discurso, de posicionamento, né? E só, assim, para outra coisa que eu estava pensando também aqui, é sobre essa questão do... Porque, querendo ou não, o cristianismo ele não surge como uma religião hegemônica, né? Ele surge ali como, na verdade, uma religião dissidente, subversiva. Ela vai se tornar uma religião hegemônica, vai começar a crescer ali com Constantino, quando ele pega e diz, não, o Império Romano está caindo, essa religião está crescendo, está ocupando espaço dentre aqueles que são, na época, os subversivos e os povos oprimidos, porque, pegando o termo, colonizados, na época, pelo Império Romano. Então, a gente vamos unir essa religião cristã, que está crescendo, com a nossa religião e fortalecer o nosso império. Então, ela foi usada como instrumento de poder, naquele momento, para fortalecer o Império Romano. E aí ela cresce. Né, ela vai crescendo, enfim, vai ocupando mais espaços, mas ela não surge nesse lugar hegemônico. Querendo ou não, acho que o discurso religioso, se a gente olhar, por exemplo, que ele falou, o Silas Malafaia, de 2020, tinha um outro discurso de hoje. Recentemente, a gente viu essa mesma estratégia de um uso de um discurso religioso, moral religioso, para fortalecimento de um discurso político, de um projeto político partidário, com o nosso ex-presidente. E aí fica a questão até da discussão, até que não é uma questão, na minha perspectiva, de fé. Né? Não vou discutir se ele tem fé ou não. Mas é mais do que um discurso de fé, é um discurso realmente estratégico político. Qual o espaço que eu tenho para crescer aqui de discurso e qual discurso eu vou usar. E se é o religioso, então... Né? Mas isso não representa a fé. Né? Não representa todas as pessoas que confessam aquela religião, não representa a Bíblia, especificamente, que também tem várias interpretações, e uma disputa política sobre as interpretações da Bíblia também. Então, na verdade, foram mais inquietações minhas, assim, para trazer, mas obrigada. Beleza. Felipe, suas considerações finais. Okay. Bom, gente, vou quebrar um pouquinho o protocolo para falar uma coisa assim. Primeiro, que eu estou me obrigando a uma certa formalidade, porque antes de eu passar o último ano trabalhando aqui em Brasília, eu era pastor.
Então o pastor não sabe falar sem um limite. Entende? É uma bizarra, assim. Então, eu falei para o Marcos, me limita, e eu escrevi para me limitar, e mesmo assim eu não consegui. Então, quebrando um pouquinho o protocolo a esse respeito, né, eu vou tentar fazer uma síntese aqui no seguinte lugar. Primeiro, olha só, eu comecei dizendo que existe um momento do social em que nós somos mais intensamente religiosos. Eu chamei isso de várias formas, apocalipse, morte e tal. E eu não sei vocês, mas quando o Marcos descreve o que ele descreveu, quando a camarada descreve o que ela descreveu, eu tenho a sensação de estar vivendo esse momento apocalíptico, catastrófico. O Krenak chamaria de desabamento mesmo. Nós estamos vivendo depois da queda do céu. Já caiu. O Benjamin diria nas passagens, é o inferno mesmo, admita como inferno. O que significa isso? Por que eu estou repetindo isso? Porque isso ajuda a gente a entender, pelo menos filosoficamente, a razão das intensidades religiosas do nosso tempo. A razão, ou uma das razões, do porquê que para a jovem estuprada o conselho religioso é determinante, é estruturante, mais do que a forma jurídica, digamos assim, do conselho e da organização da vida dela. Porque é experiência de fim de mundo, é experiência apocalíptica, é experiência catastrófica, dentro da qual o Brasil vive há séculos. Né? Dentro da qual o Brasil vive há séculos. Nesse Brasil, aí vem agora uma coisa tem mais a ver com práticas e hipóteses de solução. Nesse Brasil aí, do apocalipse, nesse Brasil catástrofe, a religião evangélica está montando um governo da vida. Não estou chamando isso de Estado ainda. Mas sim, a religião evangélica está montando um governo da vida que vai desde a moralidade, da formação de um eu infantil, até modos de domesticar esse eu infantil por meio de sexualidades diversas. Vai desde dessa forma de criar um eu infantil, passa pela assistência, e agora passa pelo orçamento público, passa pelas forças de segurança, passa por como ocupar a presidência, passa por como esse governo da vida, governo alternativo da vida, vai ocupando instituições. Não apenas mais o campo da moralidade, da privacidade, da individualidade, mas instituições. Nesse sentido, eu quero dizer assim, ó, eu estou aí há 1 ano trabalhando intensamente dentro de um mandato, e eu quero dizer o seguinte, existe um governo da vida acontecendo, e esse governo não tolera mais ser limitado por uma instituição tal qual o Estado. Não tolera mais. Assim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que noções como crime, noções como direito, noções como segurança, o cristianismo não aceita mais ser limitado por essas noções. Eu vou dar um exemplo. É inaceitável, assim, é corporalmente inaceitável para o deputado escutar o seguinte: 400 milhões de reais investidos do orçamento público num projeto que tem finalidade confessional é errado. Não pode investir 400 milhões de reais do orçamento público num projeto que tem finalidade confessional. É inadmissível, ele não concebe que isso não seja possível. Ele não aceita que isso seja possível, e o que não aceita que isso seja possível tem agora, no Brasil de hoje, institucionalidade e poder político suficiente para estender o governo paralelo, ou governo alternativo da religião, aos domínios da institucionalidade, aos domínios do Estado. E aí, nesse sentido, teoricamente falando, não existe mais distinção público-privado na cabeça do religioso, não existe mais. Aceitar
o jogo moderno, institucional, do público e do privado, não vai aceitar mais. Não existe mais essa conversa. Aí a minha última coisa é o seguinte. O Estado precisou de uma noção de religião para reconhecer o que é o religioso, distinguir o que é religioso do que é fé, do que é espiritualidade, do que é subjetividade, e operar crime. Ele precisou. O que é religião? Eu preciso olhar para uma configuração social e dizer, isso aqui é religião, isso daqui não é religião. O que eu tentei dizer é o seguinte, esse frame que o Estado usa para reconhecer o que é religião, não é religião, é cristão, é colonial, é patriarcal, é racial. Esse frame aqui, ele não consegue reconhecer outro que não seja o cristianismo, que não seja esse governo. Então, na minha hipótese de solução como hoje agente público, a gente precisa urgentemente de um novo enquadramento para uma nova forma de reconhecimento, que seja de fato pluralista, que distribua de maneira plural, de maneira diversa, o direito. Porque hoje, por exemplo, se a gente vai em Recife e o maracatu diz que está sendo apropriado pelas igrejas evangélicas nas suas práticas culturais, o Estado não sabe o que fazer para reconhecer o direito das casas de maracatu em relação à apropriação cultural que está sendo procedida por evangélicos. Por duas razões. Uma razão política, digamos assim, mais fisiológica, que é, eu não vou arrumar confusão com os evangélicos, eles são a eleição, eles são a reprodução, eles são o futuro. E a razão 2 por que é errado o evangélico capturar o maracatu? Como é que eu vou chamar isso de crime? Ele pode estar fazendo dentro da igreja dele, chamando isso de culto. Ele pode dizer que é liberdade religiosa. Pode dizer que é liberdade religiosa. A gente não tem enquadramento, a gente não tem forma jurídica de encarar isso. Não tem, simplesmente. Então a gente tem que fazer uma discussão, porque isso afeta de maneira transversal uma série de políticas que estão em curso no Brasil hoje. Se você criticar a orientação do pastor a respeito do crime que se comete em nome de Deus, ele vai dizer, isso daqui é culto. E se você chamar isso de crime, você está produzindo perseguição religiosa no Brasil. E no país de sensibilidade religiosa cristã, o artifício da liberdade religiosa e da perseguição vai funcionar perfeitamente bem. Daqui a pouco a gente tem um governo criminal paralelo, que é o que o nosso camarada que está produzindo a conferência chamou de máfia, que os modernos chamavam de facção. Só que uma facção que tem o governo da vida nas mãos, de várias formas, com muita capilaridade. Então a gente tem que discutir uma outra enquadramento e uma outra forma de reconhecimento em relação à religião, na minha leitura de servidor público também. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Felipe, dos Anjos. Lucas Loubach. Eu vou tentar ser bem breve. O Felipe fala isso, mas eu também vou tentar. A colega já está ali me alertando. Que tem uma novela chamada Renascer, que está sendo belíssima. Eu sou noveleiro, né? E eu estou tentando assistir esse remake. E tem 3 personagens bem emblemáticos que passam ali naquele enredo de Ilhéus, do Cacau. Um é o pastor Ivo, se não me engano. Bom, o pastor, que é um ex-pastor, quase o Felipe assim, que se encontrou na cidade, um padre local e uma mãe de santo que se redescobre no axé depois de muito tempo ter suprimido aquilo por conta do cristianismo local, de uma cidadezinha ali no interior da Bahia. E a relação dos 3 está sendo belíssima e está sendo melhor do que muito culto, muita missa, porque está sendo de uma pedagogia cultural. E eu vi ali um caminho assim, de harmonia que parte do território. Então, acho que tem muito de Brasil que a gente precisa entender e compreender, e voltando à sua pergunta inicial, como harmonizar, que se dá nesses elementos. Se você for num culto pentecostal, numa sexta-feira, numa vigília, você vai encontrar expressões ali que se assemelham, físicas, quando se tem o fenômeno do encher do Espírito Santo, que se assemelha a um terreiro. Porque tem um elemento racial ali que perpassa a comunidade.
e que se encontra, mas ao mesmo tempo tem uma teologia que é entregue para esses irmãos e irmãs pentecostais, rígida, que faz eles abraçarem uma guerra espiritual que só existe na teologia, mas na prática, no dia a dia, na favela, no território, tem vários pontos de conexão. Então eu acho que é urgente assim, para a harmonização entender essas dimensões populares e territoriais. Eu tive agora em Belém, e para dentro da floresta, assim, o início da floresta, tentando compreender como aquela cidade, que é o berço da Assembleia de Deus, nasceu, os missionários chegaram ali, ao mesmo tempo tem a maior procissão do mundo, que é o Círio de Nazaré, e ao mesmo tempo comunidades quilombolas e ribeirinhas fortalecidas com uma relação com a floresta incrível. Tem algo ali, tem que achar um ponto de conexão disso tudo. Agora, bom, não é fácil, mas eu acho que parte do movimento a elite intelectual brasileira, o próprio poder público se abrir para essas experiências. E a gente tem, assim, o Estado brasileiro ele é complexo, porque ao mesmo tempo que ele preserva esse monopólio católico, o cristão que o Felipe introduziu a mensagem, se chama isso de laicidade, ele se fecha para um diálogo. Então, eu acho que um caminho é a garantia da laicidade desse Estado sem perder a dimensão das espiritualidades do nosso povo, da nossa gente, é encontrar um caminho aí, eu não tenho a resposta. Mas é basicamente isso que eu queria trazer, o exemplo da novela, que é bem ilustrativo e cultural, mexe com o imaginário cultural, acho que a gente precisa envolver isso. As nossas produções culturais trouxeram muito pouco das espiritualidades do Brasil, né? O nosso cinema, as nossas novelas, sempre muito caricato, muito distante, e isso está presente na vida de todo mundo. Então é produção cultural, novos imaginários, e eu tenho falado para a comunidade evangélica que é a sincretização, esse desafio apocalíptico aí só tem saída se a gente tem uma ruptura e a comunidade evangélica se esbarrar com a realidade do Brasil, né? E rever as suas próprias teologias. É um movimento em disputa, e só para concluir, é o mesmo movimento o cristianismo que implode o Império Romano, inicialmente, que fragiliza, é o mesmo movimento que também dá força para esse império. Existe uma história de um escravizado na América que é o seguinte: ele se converteu, se tornou um cristão, porque o chefe dele, o patrão dele, pregou o evangelho. Ele se tornou um escravo submisso, porque ele encontrou no texto aquilo. Ele falou, não, tenho que ser submisso ao meu senhor. Ele leu lá a carta de Tito, fala do escravo que retorna, se reconcilia, e foi a interpretação que ele teve. De repente ele foi numa outra comunidade, numa outra fazenda, e ele viu a exploração com outros olhos, e um cristão chamou para ler o livro de Êxodo, que é o livro do povo de Israel saindo da escravização do Egito. Aquilo foi libertador para ele. Ou seja, no mesmo texto ele encontrou duas perspectivas teológicas. Ele voltou para o seu Senhor, montou uma rebelião e todo mundo fugiu amparado do Evangelho. Então é isso, acho que a gente tem um caminho aí contraditório, mas que está em disputa. Obrigado, gente. Vamos então encerrar a mesa, agradecer aqui ao nosso querido Felipe, ao querido Lucas, e a vocês também, né, que tiveram uma paciência aí, bíblica e também, e todas as demais religiões. Boa noite, gente. Muito obrigado por tudo. O IRE agradece.